Amém, queridos. Vou pedir para vocês abrirem lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no capítulo 11. Primeiro vamos ler até o versículo 1 e 6. Evangelho de João, capítulo 11. Você que tem a tua Bíblia aí. Queridos, olha só. Antes de ler o texto, os irmãos vão perceber, e têm percebido, principalmente os irmãos que vêm no nosso culto de oração, que Deus tem pavimentado as nossas pregações a partir do culto de terça. Deus tem mostrado um caminho a partir do nosso tempo de oração aqui. Irmãos, nós temos tido muitos testemunhos aqui. Queridos, o que Deus tem feito aqui, eu não estou aqui como marqueteiro. A igreja não tem marqueteiro, não existe marqueteiro na igreja. Existe aquilo que Jesus faz na igreja. E se isso atrai o teu coração, que bom, venha para cá e você vai ver o que o Senhor pode fazer na tua vida, na tua história, na tua família. E é tão interessante porque Deus tem pavimentado esse caminho da terça para o domingo, quando se trata do sermão. E isso é maravilhoso. Eu complemento aquilo que Deus começa a trabalhar com a igreja na terça-feira. Isso é extraordinário, queridos. Isso é demais o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo. E esse texto... E esse texto que eu vou ler, eu começo ele na terça-feira. E agora eu vou dar continuidade a essa palavra que Deus colocou no meu coração, que me transpassou, que passou por mim, passou pela minha vida, e passou pela minha casa, pela minha família. Agora eu quero compartilhar com você. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para ti. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida também. Que bom que você está aqui. Não sei se os irmãos perceberam, mas hoje, daqui para frente, queridos, eu comecei a mandar uns recadinhos para algumas pessoas aí, para começar a vir no culto, né? Algumas vêm e tal, ok, né? Glória a Deus, mas por quê? Porque aqui tem alimento sólido, irmão. Escute aqui que tem alimento sólido. Aqui tem alimento que muda a tua história, o teu destino, a tua vida, o teu estado. Isso aqui é Deus que está fazendo e quer fazer, e que ama você. Nós somos só ferramentinhas que Ele pega na mão e Ele fala: vem cá, ola acesa, coitadinho, vem cá, vem, deixa eu fazer alguma coisinha contigo. Ele faz algumas coisas com a gente, pela misericórdia e pela graça dEle. Amém, meus irmãos? Então, diante disso, eu quero ler o texto agora com você, lá no versículo 1 até o 6 primeiro. O texto vai dizer assim: um homem chamado Lázaro estava doente, pela boa. Como começou muito bem o meu amigo, pastor, doutor em teologia, agora ele quer que eu funde uma nova doutrina. Um homem que estava passarinho mal atirado, queridos. Sabe como é que é passarinho mal atirado? Né? Nós vamos fazer uma doutrina nova, passarinho mal atirado. Meu avô falava que quando a gente dava pelotado no passarinho, que não matava ele ficava mal atirado assim, né? É a doutrina que nós vamos trabalhar aqui na igreja. Daí vamos lá no texto. Um homem estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume, ou era a mesma que iria ungir o Senhor com perfume, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, por conta dessa relação: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus dá uma resposta. Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Jesus tinha uma relação de amor. A Bíblia está dizendo que ele amava, queridos, isso é profundo. Quando soube que Lázaro estava doente, mesmo amando, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Até aqui por enquanto, deixa o texto aberto, porque nós vamos dar uma passeada nele. Pai querido, a tua palavra, ela é a coisa mais importante que nós podemos receber nessa vida, Pai. Quando alguém está nos últimos suspiros de vida, numa UTI, se essa pessoa recebe a tua palavra, Senhor, o destino da eternidade dela muda, Pai. Nós não estamos numa UTI hospitalar. Por isso, nós queremos ouvir a tua palavra com clareza. E eu, mais uma vez, eu oro para que o teu Espírito Santo revele a tua palavra. Isso aqui não é conteúdo meu, Pai. Isso é a revelação tua para essa igreja, para esse povo amado que está aqui. Que a gente possa receber e assimilar isso no coração e receber como terra boa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, eu quero fazer alguns comentários, primeiro em cima desse texto, porque ele revela para nós, esse texto aqui, essa primeira parte, ele revela para nós um dos milagres mais impressionantes de Jesus. Está revelado aqui, a ressurreição de um homem após 4 dias já morto. Isso é impressionante, isso é extraordinário. Por quê, queridos? Porque a ciência da medicina, ela vai dizer para nós que a partir de 3 minutos de um órgão como o do coração, se ele parar de funcionar, a partir de 3 minutos, as sequelas que podem ser geradas por conta dessa pausa de um órgão como o do coração, elas podem ser irreversíveis. 3 minutos. Inclusive, em 3 minutos, se um órgão como o coração parar, nós facilmente podemos vir a óbito. A ciência da medicina explica isso para nós. E João apresenta esse milagre de Jesus, aonde Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias morto. Queridos, isso é extraordinário. 4 dias, não existe uma teoria que possa justificar o milagre que Jesus faz. Não existe explicação da ciência que pode explicar isso que Jesus faz por esse homem chamado Lázaro. Isso é inexplicável, não tem um artigo que defenda, não tem absolutamente nada que possa justificar esse milagre que o nosso Senhor Jesus faz na vida dele, para a glória de Deus e para a vontade do Pai, e para que os planos de Deus sejam conhecidos a partir disso que Jesus faz. É impressionante, queridos. Mas eu quero falar com você de alguns detalhes. Eu quero expor alguns detalhes, eu quero fazer uma exposição dessa história. Algumas coisas que o Senhor quer falar ao nosso coração, a partir dessa história, a partir desse milagre que Jesus faz. Algumas coisas, queridos, para que a gente possa compreender e colocar em prática nas nossas vidas, para que a gente possa ter recurso na vida para sobreviver como cristão nesse mundo caído.
E por isso eu quero fazer essa exposição, quero falar de algumas coisas, quero apontar algumas coisas, e quero pedir que o teu coração se abra aí onde você está, para que você possa receber essa palavra no teu coração, na tua vida, e ela possa se transformar em recurso, queridos, em musculatura, para você enfrentar a vida, e enfrentar todas as lutas que muitas vezes nós precisamos enfrentar, enquanto estamos na caminhada, inclusive como cristão. Vocês conseguem entender que a Bíblia, ela é o registro, ela é a palavra de Deus que alimenta o crente, irmãos? Interessante que a Bíblia não esconde a parte ruim, os momentos difíceis, amém, queridos? Esconde ou não esconde? Tem outras Bíblias que tentam esconder a parte ruim, por aí, temos que cuidar. Mas eu quero falar algumas coisas, e a primeira coisa que nós aprendemos lá no versículo 5, diz que Jesus amava Lázaro e as suas duas irmãs. Olha só, tinha uma relação de amor. Não, o texto não diz assim, Jesus gostava. Eu gosto da Mayra e do Rodrigo. O texto não fala assim. O texto diz, Jesus amava a Mayra e o Rodrigo. E a primeira coisa que salta, queridos, aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente pode compreender é que os amados por Jesus também sofrem. Os amados por Jesus também passam por lutas. Ou a doença de Lázaro, será que não atingiu e não fez as irmãs sofrerem, queridos? A morte de Lázaro, o luto não fez elas sofrerem? Se o nosso filho fica doente, se o nosso irmão fica doente, você talvez perdeu um irmão, talvez perdeu uma irmã, não sei. Mas isso nos faz sofrer, a doença nos faz sofrer. E eu quero dizer para você que os amados, aqueles que Jesus ama, também sofrem. Aqueles que Jesus ama também vão passar por tribulação e por luta. Tem um movimento ignorante aí, um movimento absurdamente ignorante, dizendo que nós não podemos passar por lutas porque nós estamos em Cristo. Isso é uma mentira, queridos, não existe, isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Tenta construir uma cultura no meu coração e no teu coração, como se nós não pudéssemos passar por lutas e tribulações. Isso é uma mentira, isso não é bíblico. Senão a Bíblia tinha recortado a parte em que Lázaro fica doente e morre, em que as suas irmãs ficam doentes e morrem, em que Davi foi pecador, foi um mau gestor de casa, e depois colhe frutos disso, daí nós vamos embora. A Bíblia não esconde isso de nós, meus irmãos. Então a primeira coisa que a gente pode entender é que o crente, o homem e a mulher de Deus amada por Jesus passam por lutas e tribulações. Amém, queridos? Amém? Mas eu quero dizer aquilo que não é mentira do diabo. Porque o diabo fica lançando essas mentiras de que nós não deveríamos, não poderíamos passar por lutas. Isso é uma mentira, mas eu quero falar de uma coisa que não é mentira do diabo. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, vai dizer para nós, para o crente, para aquele que passa por luta, aquele que está em Jesus, que aqueles que vão passar por esses momentos duros, diz a palavra de Deus que as tribulações para aqueles que estão em Jesus vão produzir coisas em nós. Vão produzir perseverança em mim e em você, queridos. Vão produzir experiência para mim e para você. Está lá registrado, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, vão produzir esperança no meu coração e no teu coração. Irmãos, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Isso não é mentira. A mentira do diabo é querer convencer a mim e a você de que nós não podemos passar por lutas, que não, você não pode passar por luta, por tribulação, não, você não pode passar por um câncer, não, você não pode passar por uma dificuldade financeira. Não, você não pode passar por uma crise no casamento, porque se você está passando pela crise do teu casamento, porque tu é um pecador.
Se você está passando por uma crise econômica, é porque você é um mau gestor. Às vezes é mesmo, às vezes nós somos. E às vezes nós somos culpados disso, queridos. Mas isso faz parte da nossa estrutura. E nós precisamos do Senhor para entender essas coisas. Então a Bíblia vai dizer para nós que a tribulação vai produzir perseverança. Escute, querido. Se eu e você, se você está passando por tribulação, lembre de uma coisa, se você está aqui, pastor, estou passando por luta, pastor, por tribulação, a turma dos jovens que estão lá em cima, estou passando por luta, lembre de uma coisa, irmãos, eu quero que você grave isso em nome de Jesus. Esse é o ambiente, essa é a sala de aula, aonde o Senhor vai fazer produzir no teu coração perseverança. Esse é o lugar onde vai produzir isso no teu coração, um desejo de perseverar nele, um desejo de continuar com ele, apesar de tudo. É isso que o texto de Paulo quer dizer para nós, essa pequena parte que combate esse negócio e essa cultura ignorante de que quer nos convencer de que nós não podemos passar por luta. Se eu e você não passarmos por tribulação, nós não vamos experimentar essa sala de aula da perseverança. E muitas vezes o adversário quer te colocar na zona de conforto, para que você não precise exercer a perseverança na sua vida, queridos. Mas ele continua produzindo coisas em nós. Ele vai dizer, queridos, que a perseverança vai produzir experiência. Escute só. A perseverança vai produzir experiência. Deus vai nos mostrar na perseverança, te dando experiência com Ele. Nessa sala, nesse ambiente duro, difícil, onde nós ficamos insistindo nele, insistindo, orando, chorando, gritando, pedindo socorro. Você vai viver uma experiência desse Deus fiel te atender. Escute aqui em nome de Jesus. Essa é a sala aonde o Senhor vai falar contigo, aonde Ele vai responder para ti, aonde Ele vai se mostrar para você, aonde Ele vai se mostrar como Deus diante da situação que eu e você às vezes estamos enfrentando e passando. Independente do potencial, da força que tem, não importa, persevere, fique nessa sala de aula, perseverando, e você vai ver a tremenda experiência que você vai ter com o teu Pai, queridos, porque é assim que funciona, servimos um Deus fiel. E ele continua dizendo que a experiência vai produzir esperança. Eu estou aqui pregando e combatendo uma cultura errada no Brasil, de que crente não pode passar por luta. Estou aqui pregando a verdade do Evangelho, isso é uma mentira. Se você está passando, persevere, continue. Bora, irmão, bora. O couro está ficando grosso, bora, é isso mesmo. Daqui a pouco você vai ver Ele se mostrando para você, e você vai dar glória a Deus. Obrigado, Pai, porque a experiência valeu a pena toda a luta que eu vivi até aqui. Esperança, vai produzir esperança, por essa esperança em Jesus, que Maria mais tarde iria lavar os pés de Cristo e enxugar com seus cabelos, reconhecendo Cristo como Salvador do mundo, como a grande esperança da humanidade. Queridos, olha só, esse texto, João 12:13, é a continuação, é a pós-ressurreição de Lázaro. O que está acontecendo aqui? Maria, depois de ter vivido essa experiência dura, sofrida e tal, perseverou, esperou no Senhor, o Senhor fez um grande milagre.
E mais tarde eles estão sentados na casa deles, e esse ambiente, uma hora nós vamos pregar sobre isso, é muito rico. João 12, eles estão sentados na casa, os discípulos estão ali, e de repente Maria, profeticamente, pega um vidro de perfume caríssimo, provavelmente a coisa mais cara que ela tinha em casa, e ela lava os pés de Jesus, e ela enxuga os seus pés com os seus cabelos, reconhecendo Jesus como sendo a grande esperança da humanidade, queridos. Isso produziu no coração dela, onde? Na sala da luta. Ela perseverou na luta, no momento difícil, no momento de luto, de luta. Eu vou falar para vocês daqui a pouco aqui, mas essa mulher reconhece, ela tem Cristo como a grande esperança da vida dela. E isso é maravilhoso. E lá no versículo 6, diz, queridos, ainda continuando, que Jesus, quando soube da doença de Lázaro, não foi no mesmo momento para atender o amigo que ele amava. Ele fica mais 2 dias. Continuando aqui. Voltando para o texto. Eu abro Romanos para defender, biblicamente, e para ensinar a igreja. Se você está passando por luta, você vai produzir no teu coração até esperança. E quando eu volto para o texto, eu quero voltar para o versículo 6. Jesus não vai na hora. Vocês lembram que eu falei, queridos? Vocês lembram que eu falei uma coisa? Nós lemos, Jesus amava essa turma. Sim ou não? Tá ou não está registrado lá? Jesus ama, o texto fala, Jesus ama. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Se ele amava, por que ele demorou 2 dias? Por que, queridos? Se o nosso filho fica mal, se o teu filho fica doente, ou se alguém, a gente já sai correndo desesperado atrás. É ou não é? Já vai tal. Jesus fica 2 dias e a gente aprende algumas coisas com isso, que eu quero compartilhar com você. Primeiro, meu irmão, Jesus sabia que o Pai, Jesus tinha convicção, sabia que o Pai iria fazer algo na vida de Lázaro e através da vida de Lázaro. Primeira coisa que nós aprendemos, por quê? Porque o coração, porque a missão, porque Jesus está alinhado com o Pai. Em muitos momentos ele fala o seguinte, eu e o Pai somos um. É alinhamento. Jesus sabia, queridos, que Deus iria fazer alguma coisa com aquela situação. Por isso ele não vai. E eu quero abrir um parêntese e quero dizer uma coisa para você aqui, que está aqui, meu irmão amado. Eu creio, eu tenho que dizer isso para você, eu creio que o Pai, que o nosso Deus, em nome de Jesus, preparou essa noite para fazer algo na tua vida. Eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele quer e vai fazer algo na tua vida nessa noite. O meu coração acredita e crê nisso para a glória de Deus, queridos. Nós viemos aqui num lugar de esperança. Isso aqui é um lugar de fé, isso aqui é um lugar da palavra, isso aqui é um lugar do Evangelho. E o Evangelho transforma. Primeira coisa que nós aprendemos, por que Jesus não vai instantaneamente? Chegou a informação, ele já saiu correndo? Não, ficou 2 dias lá. Porque ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Segundo, meu irmão, quero que você entenda isso aqui. Segundo, por que Jesus não vai? Segundo, as circunstâncias não determinam o tempo para Deus agir. Escute isso, as circunstâncias não vão determinar o tempo para Deus agir, ainda que elas piorem. Deus vai agir no tempo dele, para a glória dele, e somente através de Jesus. Então, não sei em que momento que você está, não sei
Não sei na luta, no momento, se você está passando por luta, se ela está mais intensa, ou se ela, como é que está isso, eu não sei. Mas eu quero dizer para você isso. Às vezes nós queremos fazer uma leitura e queremos dizer para Deus, Deus, agora está ficando feio, ó, agora não tem mais o que fazer, é agora está vendo aí, Senhor, não tem mais aqui, ó, não tem mais o que fazer, meu Deus, eu não sei mais e tal, queridos irmãos, isso não vai determinar o tempo para Deus fazer, Deus vai fazer no tempo dele e acabou, mas Ele vai fazer. Não importa se a circunstância fica feia, como ficou no caso de Lázaro. Se tiver que ressuscitar, Ele vai ressuscitar, porque Ele é Deus, irmãos. Se tiver que curar, Ele vai curar, porque Ele é Deus. Ele tem poder e autoridade para isso. E se o teu coração e a tua vida está nele, e crê nisso, irmãos, a circunstância não vai determinar. Quando chegar um momento, você pode ter certeza, Deus vai fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida, e ponto. Porque Ele é Deus. Amém, queridos? Amém? E Jesus então se desloca, ele vai para lá. Depois que chega o tempo do Senhor agir, Jesus se desloca. Ele vai lá na casa dos irmãos, ele chega lá. E lá no versículo 17 e 19, João apresenta para nós o cenário que Jesus encontra quando chega. Eu falei, as circunstâncias não mobilizam Deus. Deus se mobiliza pela sua vontade e pelo seu tempo, queridos. Mas quando chega, Deus se mobiliza e Deus chega lá no cenário agora, através de Jesus. Você pode dizer um amém? Eu creio que Deus está aqui nesse lugar, queridos. Eu creio que Deus chegou na tua vida e na minha vida. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu creio que Jesus está aqui nesse lugar. Eu creio que Ele chegou diante de nós, independente da situação e da gravidade da circunstância que talvez você chegou aqui. E esse é o cenário, talvez esse seja o cenário do teu coração e da tua vida. Versículo 17 e 19... Até o 19, esse é o cenário, ele vai dizer assim, ó, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro o quê? Já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Até aqui. Então, esse é o cenário. Lázaro já estava morto há 4 dias e era um cenário de luto, de sofrimento. Amém, queridos? Vocês conseguem entrar dentro do texto comigo? Amém? Esse é o cenário. Quando Jesus chega, Jesus encontra Lázaro já morto e a turma ali tentando consolar Maria, tentando consolar Marta, uma turma grande ali, uma plateia, uma turma grande. Esse é o cenário de tristeza. Quem já foi aí, todos nós já fomos, claro, né? Num velório, né? É triste. É duro de ver. Quando a gente perde alguém querido, é triste, é um cenário difícil. E Jesus chega e se depara com esse cenário, queridos. Cenário difícil. E é nesse cenário que Jesus faz uma declaração profunda e extraordinária. Jesus chega nesse lugar e Ele vai se apresentar agora. O Eu Sou vai se apresentar no cenário duro. O Eu Sou vai se apresentar num cenário de luto. Olha comigo lá no versículo 25 e 26.
Ele faz essa declaração maravilhosa, irmãos, versículo 25 e 26, ele vai dizer assim, ele chega ali, está todo mundo naquele estado, e ele faz essa declaração, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. O eu sou, através de Jesus, falando. E ele continua. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele faz duas falas interessantes aqui. Jesus está falando da autoridade que ele tem sobre a vida no corpo e a morte, e ele está falando da autoridade que ele tem sobre a vida eterna, queridos. Agora Jesus chega diante do cenário e ele se apresenta para aquele povo, ele se apresenta para a irmã, ele se apresenta para os judeus, e ele fala, gente, eu não chego tarde, gente, eu não chego atrasado, eu posso fazer aquilo que ninguém faz, porque eu sou o Senhor. Ele tem domínio, queridos, sobre todas as coisas. Isso quer dizer, meu irmão, quando ele fala que ele tem autoridade, tem domínio sobre a morte, sobre a vida, isso quer dizer que não existe nenhuma patologia, não existe nenhuma enfermidade que venha acometer o nosso corpo, que Jesus não tenha autoridade contra ela, segundo a vontade e os planos perfeitos de Deus. É isso que ele está dizendo, não tem absolutamente, segundo os planos que Deus tem, queridos, ele tem autoridade sobre todas as dores, sobre todas as coisas que podem acometer a mim e a você, podem acometer o nosso corpo. É isso que ele está dizendo. Você consegue acreditar e crer comigo nisso, meu irmão? Em nome de Jesus. Ele faz essa declaração, chega ali e o luto está presente, a morte está presente, a morte do corpo está presente, e ele olha e fala, eu tenho autoridade para mudar essa realidade aqui, porque eu sou o dono da vida, eu sou o Criador de todas as coisas, foi eu que dei o fôlego de vida para Lázaro, e é eu que vou devolver o fôlego de vida para ele é o eu sou que está ali, queridos. Isso é maravilhoso, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que eu e você caminhamos com Ele, é o Deus que nós declaramos, é para esse Deus que nós cantamos, é sobre esse Deus que nós estudamos, é Ele que nós amamos, nós dizemos isso para Ele. Eu trago essa palavra de fé para a tua vida hoje, para a tua história. E ele continua falando, também faz essa declaração, ele revela aquilo que ninguém poderia resolver para nós, queridos. Ele vai dizer, aquele que vive e crer em mim, vai receber a vida eterna, não morrerá eternamente. Jesus se apresenta como sendo aquele que pode salvar, aquele que pode resolver o problema da morte do corpo, mas aquele também que pode dar vida eterna. É assim que ele se apresenta diante do luto. E essa declaração é maravilhosa. E quando ele faz essa declaração, ele vai provar isso, queridos. Jesus vai provar isso. E eu quero dizer para você, nessa noite ele quer provar isso para você também. Ele quer provar que ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos. Jesus, ele não fica só no discurso, ele vai provar isso. Lá no versículo 39, depois que ele faz essa declaração,
Amém, queridos? Jesus quer se mostrar para nós nessa noite. Depois que ele faz essa declaração perfeita, plena, a apresentação completa dele, ele vai até o túmulo e ele dá uma ordem. Vai até o túmulo onde Lázaro estava, ele dá uma ordem: tirem a pedra. E no versículo 44, do 41 até o 44, narra agora aquilo que ele acaba de declarar. Então tiraram a pedra. E Jesus, o dono da vida, vai agir agora. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus faz a declaração e Jesus agora vai lá e atua dentro daquela declaração que ele faz. Através de Jesus e para os planos de Deus, Lázaro ressuscita depois de 4 dias morto. Isso não tem explicação. Isso é um milagre. E o cenário agora mudou, queridos. Meus irmãos, o cenário agora mudou. O cenário é outro. Depois que Jesus faz isso, o cenário é outro. Ele transforma aquele cenário de pranto em dança, queridos, em festa. Aquele cenário de luto, de tristeza, agora é transformado por Jesus em festa. Aquele cenário, queridos, onde as pessoas estavam usando roupas de luto, vestimentas de luto, agora eles vão vestir vestimentas de alegria. O cenário é outro. Agora, queridos, é uma coroa em vez de cinzas. Como diz Isaías, é óleo em vez de pranto, louvor em vez de espírito angustiado. Tudo para a glória do Pai. O cenário muda. Jesus muda o cenário. Aquele cenário de tristeza, de angústia, de perda. Jesus, ele muda completamente esse cenário, porque Ele é o Senhor e Ele quer fazer isso, queridos, na minha vida e na tua vida. Jesus muda o cenário de tristeza, de angústia, de perda. Jesus transforma isso em alegria. Você pode dizer um amém? Você crê nisso? Eu creio nisso porque eu vivo isso na minha vida, meu irmão. E para mim é muito bom falar sobre isso, porque eu vivo isso na minha casa, na minha família. Eu sou dependente dele e de vez em quando nós estamos num estado assim, luta daqui, luta dali, o cenário é difícil, a gente fica cabisbaixo, não é fácil, enfrentamento, de repente, como disse o pastor Ego semana passada, de repente, como um vento impetuoso, Jesus vem e fala: acabou esse cenário, eu vou mudar essa situação, meu filho e minha filha, porque Ele tem autoridade e poder para fazer. Creia você ou não, meu irmão, Ele pode levantar aquilo que ninguém levanta, queridos. Ele pode fazer aquilo que ninguém faz. Ele pode recuperar aquilo que ninguém recupera. Para a glória do Pai, para que os planos de Deus sejam conhecidos na minha vida e na tua vida. Para que o Evangelho e o poder do Evangelho possa salvar pessoas, transformar pessoas, tirar da lata do lixo, da depressão, da angústia. Possa tirar essa roupa de luto, esse cheiro de morte, e agora, através de Jesus, você recebe uma nova roupa.
uma nova vestimenta, não está mais sujo com o pecado, não está mais depressivo, porque o Senhor pode ressuscitar o coração do ser humano. O Senhor pode ressuscitar a alegria minha e tua, queridos. Ele faz isso hoje, Ele continua fazendo isso na minha vida e na tua vida, meu irmão. Por favor, se você crê ou não crê, eu quero dizer, Ele faz, Ele é Jesus, Ele é Deus. Ele pode fazer, meu irmão, nós estamos num lugar de esperança, de fé. Esse lugar aqui onde você está pisando é um lugar de esperança, onde nós acreditamos nessa obra constante, profunda, que Jesus faz em nossas vidas a partir da cruz. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso, meu irmão, e se você crê, agarre isso no teu coração e na tua vida. Eu orei aqui no começo e falei, Senhor, Espírito Santo, abre o coração e o entendimento, para que a gente possa receber essa palavra de esperança no nosso coração. Independente do momento e da força da luta que você está enfrentando, você possa receber essa palavra no teu coração, queridos, com alegria. Eu creio em nome de Jesus que você pode sair daqui num cenário diferente. Aleluia. Aleluia. Eu creio, irmãos, que esse é o tempo de Deus. Que se esse é o tempo de Deus, Ele vai ressuscitar sonhos e pessoas aqui nesse lugar. Ele vai ressuscitar projetos, alegrias, ministérios, saúde física, emocional. Ele vai devolver unção para a tua vida. Eu creio, irmãos, que essa palavra de Deus é para que eu e você experimentamos algo extraordinário nessa noite para as nossas vidas. Ele pode ressuscitar sonhos, projetos que ficaram para trás. Ele te trouxe aqui nessa noite e me trouxe aqui, falou comigo através dessa palavra, para que a gente saiba e creia que Ele pode fazer. Na terça-feira passada, aqui, nós recebemos alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito. E se o Deusão me permite, o Deusão testemunhou da filha dele, que tem uma doença complicada, que acometeu o pulmão dela e o pulmão dela estava comprometido 38%. O Deusão testemunhou para a glória de Deus que a filha dele foi procurar o médico e de repente o médico falou, o que aconteceu? A gente vai ter que estudar esse negócio que aconteceu aí. Porque de 38% diminuiu para 8% o comprometimento do teu pulmão. Queridos, o Deusão falou, nós estamos orando há muito tempo, pedindo para o Senhor. Meu irmão, quando chega o momento, querido, não tem explicação, mas Ele faz. Não tem explicação, mas Ele faz. Talvez pessoas que estão aqui nessa noite estão se sentindo mortos espirituais. Talvez pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus estão sobre a condenação do pecado original. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, queridos.
Aquele que vive e crê em mim terá a vida eterna. Meu irmão, Jesus quer ressuscitar a nossa vida espiritual caso nós estejamos nesse estado. Nós precisamos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você não fez isso ainda, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. E você vai experimentar algo extraordinário do Senhor, assim como eu experimentei há 15 anos atrás. Assim como tem pessoas que experimentaram aqui há muitos anos. Queridos, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Quando nós aceitamos o Senhor, nós recebemos uma nova roupa, uma nova veste. Nós somos salvos, o nosso nome é escrito no livro da vida, mas nós precisamos e continuamos precisando aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque senão nós estamos em condenação, em pecado, nós não temos salvação. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje você tem oportunidade. Assim como eu fiz, assim como várias pessoas fizeram, depois desceram as águas do batismo. Se você não fez ainda, se você isso não fez ainda, hoje você tem oportunidade. Jesus quer ressuscitar a tua vida, quer te dar uma nova vida, assim como Ele fez para Lázaro. Você vai receber novos sonhos, vai ter uma visão diferente da vida, se você entregar sua vida para Jesus. Não é troca de religião. Eu não vou deixar de ser católico. Meu irmão, você vai entregar a tua vida por uma pessoa que ressuscitou, que é Jesus. Esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele quer ressuscitar a nossa vida espiritual, se nós não entregamos a nossa vida para Ele ainda. Talvez nós temos pessoas que têm vício em cigarro, em álcool. Jesus, queridos, quer tirar os nossos irmãos desses vícios. Jesus quer chamar eu e você para fora dessas coisas. Talvez nós temos vícios em outras coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus te trouxe aqui para dizer para você e para mim, chamar a mim e a você para fora desse vício, dessa situação que te prende, que me prende. Se você se sente preso num desses vícios, álcool, cigarro, droga, você tem uma oportunidade de sair hoje em nome de Jesus. Nós continuamos pregando o Evangelho liberta pessoas. E aqui nessa igreja nós vamos pregar que o Evangelho liberta pessoas de vícios, que estragam, que machucam, que destroem, que matam a gente, queridos. Talvez você chegou aqui com dificuldade emocional, com uma tristeza que não vai embora, sem alegria. Isso bate no nosso coração. Jesus nessa noite, através dessa palavra, nos chama para fora disso. Jesus tem poder e tem autoridade para nos tirar da depressão, para nos tirar da tristeza emocional, do abatimento emocional, do descontrole emocional. Jesus tem autoridade, Ele chega e fala assim: remove a pedra, Jean, porque nessa noite eu quero chamar pessoas para fora da depressão. Remove a pedra, Jean, porque nessa noite eu quero chamar pessoas para fora do vício. Remove a pedra, meu filho, porque nessa noite eu quero salvar pessoas. Eu quero dar uma nova vida para elas, aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é Evangelho, e eu vou morrer pregando esse Evangelho. Eu quero continuar pregando esse Evangelho, porque foi Ele que me resgatou, me colocou em cima desse púlpito, e eu vivo constantemente por Ele, queridos. E eu não quero ficar abatido, sem alegria. Talvez pessoas chegaram aqui nessa noite sem alegria. Talvez você chegou aqui, queridos, com o teu casamento na corda bamba, à beira de um divórcio. Talvez as próximas semanas e o próximo mês, ou os próximos meses, está escrito, querido, você vai se divorciar. O casamento está na corda bamba, não vai.
Não há um acerto, não há um ajuste. Talvez está só você aqui, o teu esposo não está, a tua esposa não está, não importa. O que importa é se você chegou aqui, você tem esse estado, eu tenho que dizer para você, Jesus olha e fala, eu posso tirar o teu casamento desse estado, porque eu sou o Senhor da tua vida. Talvez a circunstância chegou nesse momento para que você pudesse ter experiência com Ele, ou para que você pudesse viver a experiência que você vai viver hoje com Ele, essa semana com Ele. Ele pode restaurar a tua relação, porque Ele é o Senhor, Ele muda o coração das pessoas. E se chegou aqui, queridos, aqui é um lugar de fé, de esperança, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui sem interesse pelo ministério, pelo chamado que Deus tem para a tua vida. Talvez você perdeu esse interesse, talvez isso aconteceu. Vocês entendem quantas coisas Jesus quer e vai ressuscitar nessa noite pela fé, se você acreditar nessa palavra para a tua vida, meu irmão. Talvez o chamado não faz mais sentido para ti. Chegou aqui, não tem mais interesse, não tem mais vontade. Deixa o Senhor te chamar para fora desse lugar que você está. Deixa Ele te mostrar o presente que é o chamado que Ele tem na tua vida. Queridos, servir o Senhor é servir o corpo dEle, sobre o comando da cabeça que é Ele. Pare de ficar parado. Pare de ficar parado. É isso aí. Pare de ficar sentado. Irmãos, escute aqui. Nós não fomos chamados para ficar sentado, queridos. Tem uma demanda. A colheita está aí. Os campos estão brancos. E o reino precisa de trabalhadores. Se você não sente mais desejo, mais prazer, deixa o Espírito Santo nessa noite trabalhar no teu coração e na tua vida, para que o Senhor possa ressuscitar a alegria do que é servir a Ele. O quão maravilhoso é eu ter o meu coração servindo o Senhor, servindo o corpo. Servir a igreja é servir o corpo, é servir as pessoas, meus irmãos. E nós somos chamados para isso. E nessa noite, se você chegou aqui meio desanimado, nessas áreas, algumas áreas que eu falei aqui, eu preciso compartilhar essa palavra de fé com você. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar qualquer coisa. Se chegou o tempo, se chegou o momento, ainda que, pastor, mas ficou tão feio, pastor, tão feio, não importa. Ainda que esteja num processo de putrificação do teu sonho, não tem mais explicação como. Essa semana eu mandei um vídeo falando sobre Abraão e Sara, a promessa que Deus faz para eles. Falei que as circunstâncias não podem superar a promessa que Deus faz para a tua vida. Não sei se você assistiu esse vídeo, se você não assistiu, assista, queridos. Por quê? Porque nós muitas vezes olhamos para as circunstâncias. Abraão olhou e falou, poxa, eu estou bem velhinho, hein, cara? Estou mal aqui, estou velho já. Sara olhou e falou, o quê? Eu, filho? Nessa idade? Capaz. Como? Possível. Vamos alimentar essa turma com 5 pães e 2 peixinhos? Não tem como. Vamos enfrentar um exército de 135 mil pessoas com 300? Não tem como.
Tem como transformar a vida do meu marido depois de tantos anos? Tem como. Se os 300 ganharam de 135 mil, se Deus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, se Sara, depois de velha, teve filho e ela teve muitos filhos, se Abraão então creu, acreditou na promessa, e ele é o pai de multidões, como diz o texto, queridos, Deus pode fazer um milagre na minha vida e na tua vida hoje, meu irmão. Isso não é teoria motivacional, isso é palavra de Deus. Não sei como está a situação, se ela já está feia, se ela não tem mais resultado. O Espírito Santo pode trazer a vida em nome de Jesus, a partir do teu coração. Eu creio, nós acreditamos nisso aqui nessa igreja, nós acreditamos na palavra, nós acreditamos no Evangelho e vivemos por ele. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar os músicos para vir aqui. Eu pedi para eles preparar uma canção, para que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração isso. Pessoas que têm vícios, que estão aqui nessa noite. Se você quiser sair, o Senhor vai te tirar hoje. Pessoas que estão em crise no casamento, se você que está vendo ainda, que você vai ver depois isso de maneira virtual, se você crê em nome de Jesus, o Senhor vai sarar o teu casamento, a tua vida, o teu relacionamento. Se alguém está com uma enfermidade há muito tempo, eu creio, isso estando nos planos de Deus, nos propósitos dEle, Ele pode sarar a enfermidade, curar, porque Ele é Deus, queridos. Você consegue acreditar nisso comigo, igreja? Amém? Você consegue acreditar nisso comigo, igreja? Eu creio, queridos, eu creio. Eu estou pregando naquilo que eu creio. Eu estou entregando para vocês aquilo que eu acredito, para a glória de Deus. Quero convidar você, fique de pé aí. Aleluia, aleluia. Deixe toda a distração de lado. Eu quero que você pense no momento que você está vivendo. Pensa no momento que você está vivendo. Talvez seja um momento difícil, duro. Não sei. Uma decisão importante, uma mudança. Talvez seja um vício mesmo. Talvez seja um coração duro, incrédulo. Talvez seja um ministério que foi deixado para trás. Talvez você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Tem todos esses cenários duros e difíceis. Talvez você possa estar enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje eu creio que Jesus pode transformar o cenário de luto em festa. Hoje é o dia que Jesus chega e diz, remove a pedra. Hoje é o dia que o Senhor pode te devolver a alegria do teu coração, a cura das tuas emoções, a libertação dos vícios. Vai te fazer uma cirurgia no coração, vai tirar um coração de pedra e vai colocar um novo coração. Um coração de fé, disposto a servir. Hoje o Senhor quer devolver para você a vontade e a alegria de poder servir a Ele. Queridos, entenda isso. Os campos estão brancos. Se levante, diga para Ele, eis-me aqui, Senhor. Saia do conforto. Eis-me aqui, Senhor. E você vai viver tempos extraordinários com Ele.